Continuação, parte 2 do capítulo 452, a parábola dos 10 monumentos. Ouvi todos vós. Em um salmo de Davi, o salmista faz esta pergunta: quem habitará no tabernáculo de Deus? Quem repousará no monte de Deus? E passa a enumerar quem serão os afortunados e por quais motivos o serão. Diz ele: aquele que vive sem mancha e pratica justiça. Aquele que fala de coração com verdade e não urge enganos com sua língua. Que não causa dano ao próximo. Que não aceita palavras infamantes contra o seu semelhante. E em poucas linhas, depois de ter dito quem entrará no santuário do Senhor, nos domínios de Deus, diz o que é esses bem-aventurados, que fazem de bem, depois de já não terem feito o mal. Diz assim: aos olhos deles o malvado é um nada. Eles honram aos que temem a Deus, aos que joando ao seu próximo não o enganam. Não emprega o seu dinheiro com usura, não recebe presentes para prejudicar o inocente, e termina: quem faz essas coisas nunca vacilará. Em verdade, eu vos digo, que o salmista disse a verdade, e confirmo com a minha sabedoria, que quem faz estas coisas realmente não vacilará nunca. A primeira das condições para entrar no reino dos céus é viver sem mancha. Mas pode o homem, uma criatura fraca, viver sem mancha? A carne, o mundo e Satanás, em um contínuo fervedouro de paixões, de tendências e de ódio, esguicham seus borrifos para manchar os espíritos. E se o céu fosse aberto somente para aqueles que vivem sem mancha, desde o uso da razão em diante, pouquíssimos são os homens que chegam à morte sem terem conhecido doenças mais ou menos graves durante sua existência. E então, desse modo o céu fica fechado aos filhos de Deus. Estes terão que dizer: eu o perdi? Quando um assalto de Satanás ou uma tempestade da carne os fizeram cair e se veem manchados em suas almas, não haverá mais perdão para quem tiver pecado. Não haverá nada para cancelar a mancha que deturpa o espírito. Não temais o vosso Deus com um temor injusto. Ele é pai, e um pai estende sempre uma mão aos filhos vacilantes. Oferece ajuda aos que querem levantar-se. Conforta-os com meios suaves, para que o rebaixamento deles não degenere em desespero, mas floresça em uma humildade cheia de vontade de se tornarem diletos do Pai. Eis o arrependimento do pecador, boa vontade em querer prestar reparação. São duas coisas nascidas de um verdadeiro amor para com o Senhor, que limpam a mancha da culpa e o tornam digno do perdão divino. Quando este que vos está falando tiver cumprido a sua missão sobre a terra, as absolvições do amor, do arrependimento e da boa vontade, unir-se-á poderosíssima a absolvição que o Cristo vos terá obtido, a preço do seu sacrifício, mais cândidos em suas almas do que meninos há pouco nascidos, porque para quem crer em mim, brotarão de seu seio a rios de água viva, que limpam até a culpa original, que é a causa primeira de toda a fraqueza do homem. Podereis aspirar ao céu, ao reino de Deus e aos seus tabernáculos, porque a graça que estou para dar-vos vos ajudará a praticar a justiça, a qual vai aumentando tanto mais, quanto mais for praticada. E esse direito vos dará um espírito sem mancha para entrar no reino dos céus. Nele entrarão os pequenos e gozarão pela felicidade dada gratuitamente, porque o céu é alegria. Mas nele entrarão os adultos, os velhos, aqueles que viveram, que lutaram e venceram, e que a cândida coroa da graça unirão à coroa multicor de suas obras santas, de suas vitórias sobre Satanás, sobre o mundo e a carne. E grande, muito grande será a sua felicidade de vencedores, grande a um tal ponto que o homem nem pode imaginar. Como se pratica a justiça? Como se conquista a vitória? Com a honestidade de palavras e de ações, com a caridade para com o próximo, reconhecendo que Deus é Deus, e não colocando os ídolos das criaturas do dinheiro no lugar do Deus Altíssimo e Santíssimo,
dando a cada um o lugar que o espera, sem procurar dar mais ou dar menos do que é devido. Aquele que, porque alguém é seu amigo ou parente poderoso, o ama e o serve até nas coisas não boas, não é justo. Aquele, pelo contrário, dá prejuízo ao próximo, porque sobre ele não pode esperar levar vantagem daquela espécie. E jura contra ele, ou se deixa comprar com presentes para depor contra o inocente, ou para julgar com parcialidade, não segundo a justiça, mas segundo os cálculos do que aquele injusto juízo lhe pode obter de quem é mais poderoso entre os contendores. Não é justo e vãs são as suas orações e as suas ofertas, porque estão manchadas pela injustiça aos olhos de Deus. Vós estás vendo que isto, eu digo, é ainda do decálogo, porque o bem, a justiça, a glória está no cumprimento do que o decálogo ensina e ordena que se faça. Não existe outra doutrina. Outrora ela foi dada por entre os esplendores do Sinai, agora é dada por entre os fulgores da misericórdia. Mas a doutrina é esta, e não muda, nem pode mudar. Muitos, para se desculparem, dirão Israel para justificarem o porquê não são santos, mesmo depois de sua passagem pela terra do Salvador. Eu não tive nem modo para acompanhá-lo e escutá-lo, mas essa desculpa deles não tem valor nenhum. Porque o Salvador não veio para estabelecer uma lei nova, mas veio reafirmar a primeira, a única lei. E até mesmo veio para reafirmá-la em sua santa nudez, na sua simplicidade perfeita. Veio reafirmar com amor e com promessas do amor certo de Deus o que antes havia sido mandado com rigor, por um lado, e ouvido com temor pelo outro. Para fazer-vos compreender bem o que são os 10 mandamentos e qual a importância que há de segui-los, vou contar-vos uma parábola. Um pai de família tinha 2 filhos, igualmente amados, e dos quais ele queria ser, em medida igual, o benfeitor. Esse pai tinha, além da casa onde estavam os filhos, algumas propriedades onde havia grandes tesouros escondidos. Os filhos sabiam desses tesouros, mas não sabiam quais os caminhos para se ir até eles, porque o pai, por motivos que só ele sabia, não tinha revelado aos filhos o caminho para se chegar até lá. Isso foi assim por muitos e muitos anos. Em certo momento ele chamou seus 2 filhos e lhes disse: é bom que agora fiquei sabendo onde estão os tesouros que o vosso pai pôs de lado para vós, e para poderdes chegar até eles eu vou-los direi. Por enquanto conhecereis bem a estrada, para que vós não percais o caminho certo. Ouvi-me então. Os tesouros não estão na planície de águas estagnadas, onde o sol é ardente, onde a poeira os encobriria. Os espinheiros e os abrolhos os sufocariam, nem onde facilmente os ladrões poderiam chegar para vô-los roubar. Os tesouros estão no alto, bem no alto daquele monte escabroso. Eu os coloquei lá e eles lá estão te esperando. Para ir-se ao monte há um caminho, ou melhor, há vários caminhos, mas só um deles é bom. Dos outros, uns vão dar em precipícios, outros em outros obstáculos, outros em cavernas sem saída, outros em fossas cheias de água lamacenta, outros em ninhos de víboras, outros em crateras cheias de enxofre aceso, outros em muralhas intransponíveis. O bom, por sua vez, é cansativo, mas chega ao cume, sem ser interrompido por precipícios nem outros obstáculos. Para que vós o possais reconhecer, eu coloquei ao longo dele, em distâncias regulares, 10 monumentos feitos com pedras, tendo gravadas sobre cada uma delas 3 palavras, pelas quais eles poderão ser reconhecidos: amor, obediência e vitória. Ide por esse caminho, chegareis ao lugar do tesouro. Eu, porém, por um outro caminho, só por mim conhecido irei, e vos abrirei as portas, a fim de que sejais felizes. Os 2 filhos saudaram o pai, que enquanto podia ser ouvido por eles, repetia: ide pelo caminho de que eu vos falei. É para o vosso bem, não vos deixei tentar pelos outros caminhos, ainda que possam parecer melhores. Perderíeis o tesouro e a mim também. Ei-los chegados aos pés do monte, o primeiro dos monumentos estava exatamente no começo do caminho, junto ao centro de um círculo, de onde partiam diversos caminhos que dali saíam para a conquista do monte por todos os lados. Os 2 irmãos começaram a subida pelo caminho bom. Ele era muito bom nas primeiras horas, mas não tinha nem um fio de sombra.
Do alto do céu, os raios do sol desciam a pino, inundando um monte de luz e calor. O rochedo esbranquiçado no qual havia sido escavado o caminho, um céu límpido acima de suas cabeças e um sol ardente ao redor de seus membros, era isso que os dois irmãos podiam ver e perceber. Animados ainda pela boa vontade e pela lembrança do pai e de suas recomendações, eles iam ainda subindo, alegres para o cume. Chegaram ao segundo monumento e depois ao terceiro. O caminho era cada vez mais cansativo, solitário e sob um forte calor. Já nem mais se podiam ver os outros caminhos nos quais havia ervas e árvores, ou águas claras, ou pelo menos uma subida mais suave e menos a pique, feita sobre a terra em vez de o ser sobre a rocha. Nosso pai quer que cheguemos mortos, diz um dos filhos ao chegarem ao quarto monumento. E começou a dar passos mais vagarosos. O outro procurou animá-lo e continuar a andar, dizendo-lhe: ele nos ama, como fôssemos ele mesmo, e mais ainda, porque ele guardou para nós o tesouro de um modo tão maravilhoso. Este caminho feito na rocha e que sem erro vem subindo desde lá de baixo até o cume, foi ele que escavou. Estes monumentos foi ele que os fez para nos guiarmos até lá, por ele. Pensa, meu irmão, ele sozinho fez tudo isso por amor, para dá-los a nós, para fazer que nós cheguemos ao tesouro sem possibilidade de erro, sem perigo nenhum. Eles ainda continuaram a andar, mas os caminhos que eles tinham deixado no vale, de vez em quando, passaram por perto do caminho que fora cavado na rocha, e sempre mais assim o faziam. Quanto mais se aproximavam do cume, estreitando-se o caminho em que estavam, quando estavam já perto do ápice do cone, e aqueles caminhos como eram bonitos, sombreados, convidativos. Eu quase que peguei um daqueles, disse o descontente ao chegar ao sexto monumento. Ele, tanto quanto este, também chega lá em cima. Tu não podes dizer isso, pois não vês se ele desce ou se sobe. Olha a passagem dele lá em cima. Não se sabe bem se é este. Além disso, o pai disse que não deixemos o caminho seguro. De má vontade, o desanimado prosseguiu. Eis o sétimo movimento. Eu vou embora mesmo. Não faças isso, meu irmão. A parte mais alta do caminho já ia ficando verdadeiramente muito difícil, mas o cume já estava perto. Eis que o oitavo monumento também já estava perto, e está passando rente ao deles o caminho florido. Estes como se vão em linha reta, mas não vai subindo este também? Não sabe se é este, meu irmão? Sim, eu o reconheço. Tu estás enganado. Não, eu vou por esse. Não faças isso, pensa no pai, nos perigos, no tesouro. Que todos se percam. O que é que eu vou fazer com esse tesouro se chego lá em cima quase morto? Que perigo pode haver maior do que essa estrada? E que ódio maior do que este do pai, que nos burlou com essa história do caminho para fazer-nos morrer? Adeus, eu chegarei antes de ti e chegarei vivo. E se jogou no caminho ao lado, desaparecendo com uma exclamação de alegria atrás dos troncos das árvores que lhes davam sombra. O outro prosseguiu com tristeza. O caminho em seu último trecho era realmente horrível. O viandante não aguentava mais. Estava como um embriagado por causa do cansaço e do sol. Ao chegar ao nono movimento, ele parou ofegante. Apoiou-se na pedra gravada e leu maquinalmente as palavras que nela estavam escritas. Ali por perto passava um dos caminhos sombreados, com fontes de água com flores. Vou ou não vou? Mas não. Ali está escrito, e foi meu pai que escreveu: amor, obediência e vitória. Eu devo crer. Crer em seu amor, em sua verdade. Devo obedecer para mostrar-lhe o meu amor. Vamos, que o amor me sustente. Ali está o décimo movimento, o viandante. E o viandante exausto, queimado pelo sol, ia caminhando encurvado, como sob um jugo. Era o amoroso e santo jugo da fidelidade, que é o amor, obediência, fortaleza, esperança, justiça, prudência, tudo. Em vez de apoiar-se, jogou-se sentado àquela meia sombra que o monumento formava sobre o chão. Sentia-se morrendo. Do caminho ao lado vinha o rumor de um regato e um cheiro de bosque. Pai, meu pai, ajuda-me com teu espírito na tentação. Ajuda-me a ser fiel até o fim. De longe, por entre risadas, ouve-se a voz do irmão. Vem, eu te espero. Aqui é um Éden, vem.
E se eu fosse? Gritando bem alto. Por aí se sobe mesmo para o cume? Sim, vem! Há uma galeria fresca que conduz para cima. Vem, eu já estou vendo o cume. Para lá da galeria do rochedo. Que tentação, não é? Vou ou não vou? Quem é que me socorre? Eu vou. Firmou no chão as mãos para levantar-se e enquanto assim fazia, notou que as palavras gravadas não estavam tão bem esculpidas como as do primeiro monumento. Em cada monumento as palavras iam ficando cada vez mais apagadas, como se o pai cansado já estivesse com menos força para gravá-las. E olha, também aqui aparece aquele sinal vermelho escuro que já era visível desde o quinto monumento. A diferença é que somente aqui é que ele preenche o vazio de cada palavra e escorreu para fora, regando o rochedo como lágrimas escuras parecendo ser de sangue. Raspou com o dedo no lugar onde havia uma grande mancha na largura de 2 mãos, e a mancha se esfarinhou, deixando descobertas e frescas essas palavras. Assim eu vos amei e derramei o sangue para conduzir-vos até o tesouro. Oh, meu pai! E poderia eu pensar em não cumprir a tua ordem? Perdão, meu pai, perdão. O filho chorou junto ao rochedo e o sangue que enchia o vazio das palavras. Tornou-se fresco de novo, brilhando como um rubi, e as lágrimas foram comida e bebida para o filho bom, e também lhe deram força. Ele se levantou, por amor chamou seu irmão em voz alta, bem alta. Queria contar-lhe sua descoberta, o amor do pai, e dizer-lhe volta, mas ninguém lhe respondeu. O jovem começou de novo a andar quase de joelhos sobre a pedra quente, porque ele estava quase exausto em sua carne pelo cansaço. Mas seu espírito está tranquilo. Aí está o cume, e ali está o pai. Meu pai! Filho querido! O jovem abandonou-se sobre o peito paterno e o pai o acolheu, cobrindo-o de beijos. Está sozinho? Sim, mas logo chegará o irmão. Não, ele não chegará mais. Ele deixou o caminho dos 10 monumentos. Ele não voltou atrás depois dos primeiros desenganos que o advertiam. Queres vê-lo? Ei-lo lá. Está no abismo de fogo. Ele ficou obstinado na culpa. Eu teria ainda perdoado e esperado se depois de ter reconhecido seu erro ele tivesse voltado sobre os seus passos. E ainda que com atraso tivesse passado por onde o amor passou primeiro, sofrendo até derramar o seu sangue, a parte mais querida de si mesmo por causa de vós. Ele não sabia. Se tivesse olhado com amor as palavras esculpidas nos 10 monumentos, teria lido seu verdadeiro significado. Tu leste, desde o 5º monumento, e o fizeste notar ao outro, dizendo: o pai aqui deve ter se ferido. E o leste no 7º, no 8º, no 9º, cada vez mais claro, até que tiveste o instinto de descobrir o que é que estava por debaixo do meu sangue. Sabes qual é o nome daquele instinto? A tua verdadeira união comigo. As fibras do teu coração unidas às minhas fibras estremeceram e te disseram: aqui terás a medida de quanto te ama o Pai. Agora entra na posse do tesouro de mim mesmo, tu que foste amoroso, obediente e vitorioso para sempre. Esta é a parábola. Os 10 monumentos são exatamente os 10 mandamentos. O vosso Deus os esculpiu e colocou sobre o caminho que leva ao tesouro eterno, e sofreu muito para conduzir-vos àquele caminho. Vós sofreis? Deus também. Vós tendes que forçar-vos a vós mesmos? Deus também. Sabeis até que ponto? Sofrendo por separar-se de si mesmo e por forçar-se a conhecer o ser homem com todas as misérias que a humanidade leva consigo. A de nascer, de passar frio, fome, cansaço, ser tratado com sarcasmo, afrontas, ódio, insídias e, enfim, a morte, dando todo o seu sangue para dar-vos o tesouro. Isto sofre Deus que desceu para salvar-vos. Isto sofre Deus no alto do céu, permitindo a si mesmo sofrer. Em verdade, eu vos digo que nenhum homem, por mais cansativo que seja o seu caminho para chegar ao céu, não irá nunca por um caminho tão cansativo e doloroso como foi o do Filho do Homem. Percorre para vir do céu à terra, da terra ao sacrifício feito para abrir-vos a porta do tesouro. Nas tábuas da lei, lá está meu sangue. No caminho que eu vos traço está o meu sangue.
A porta do tesouro se abre por baixo da onda do meu sangue. A vossa alma se torna cândida e forte ao banhar-se e ao alimentar-se com meu sangue. Mas vós, para que ele não seja derramado em vão, deveis andar pelo caminho imutável dos 10 mandamentos. Agora vamos repousar ao pôr do sol, eu irei para Hippo, João irá para a purificação e vós para vossas casas. A paz do Senhor esteja convosco. Uau! Fiat.